Quanto mais consciente for essa resposta, quanto mais você tiver consciência do que você quer e do que você é, mais chance você vai conseguir de ser feliz. Então, em primeiro lugar, vamos pensar numa pergunta que parece uma pergunta estranha, mas é de longe a pergunta mais importante. Por quê? Porque, obviamente, se num domingo à tarde eu tenho diante de mim esse imenso auditório, se num domingo à tarde eu tenho tanta gente que está aqui, é porque vocês estão dando uma resposta a essa pergunta. Vocês querem ser felizes, sobre a realização da vida. Quanto mais consciente for essa resposta, quanto mais você tiver consciência do que você quer e do que você é, mais chance você vai conseguir de ser feliz. A pergunta que eu vou fazer, eu sei a resposta, porque eu estava ali atrás ouvindo essa maravilhosa rave aqui. A pergunta eu sei a resposta, porque nós estamos num clima de alegria, de entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra linda, vem do grego cheio de Deus, entheos, cheio de Deus, entusiasmo. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu sei a resposta. É típico de professor isso. Se eu pergunto aqui nesse ambiente entusiasmado, com 27 mil pessoas cheias de energia, se vocês são felizes, eu sei a resposta. Pergunta, nesse momento, quem nessa distinta plateia se considera uma pessoa feliz? De falir o laboratório do Prozac. Não haverá mais depressão no planeta Terra. É óbvio que a felicidade de vocês é notável. Se eu fosse cego e surdo, eu sentiria a vibração do auditório. Amanhã, quando vocês estiverem afônicos, semissurdos, amanhã, quando vier mais uma segunda-feira e mais uma, amanhã, quando vocês lerem os jornais, que são a coisa mais broxante que existe hoje no planeta, ler manchetes de jornais, amanhã vocês estarão talvez não tão entusiasmados quanto hoje, e daqui a 15 dias talvez um pouco menos, mas esse é um momento em que o entusiasmo é lógico. Então a minha pergunta é para médio e longo prazo, porque eu estou falando de um dos momentos mais difíceis da história do Brasil, eu estou falando de um momento complicado, num momento da história do Brasil onde existe uma dificuldade imensa. Eu não vou citar o nome dessas pessoas, porque dizem que o simples nome atrai energia negativa para o ambiente. Vamos chamá-los de Voldemort 1, Voldemort 2. Muito difícil que eu consiga pensar, porque da mesma forma que nós temos um momento político difícil, nós temos um isolamento enorme neste país, e as pessoas quase todas estão fechadas sobre seus aparelhos, estão fechadas sobre aquilo que estão lendo e vendo, estão mais olhando suas telas do que outras pessoas. Há um individualismo enorme, crescente, há um individualismo que nos domina nesse momento, sem sombra de dúvida. E eu vou traduzir esse individualismo nessa piada. Um homem tenta advertir uma senhora que se encontra em rumo de colisão e grita o núcleo duro da mensagem, vaca, porque ele não tem tempo para elaborar uma frase, ele não tem tempo para dizer, cuidado, ó senhora, haverá um choque. Então ele grita apenas vaca, e ela que não olha para o rosto dele, e ela que não vê que o rosto dele é de preocupação e não de insulto, ela se vira e insinua que o casamento dele é uma sociedade aberta e não fechada. Primeiro problema e primeiro conselho que eu dou a vocês, para que vocês reflitam, aceitem ou rejeitem como desejarem. Primeiro conselho importante: olhem para o rosto das pessoas, olhem para o rosto dos clientes, olhem para o rosto de quem está comprando, porque o rosto humano é um livro poderoso que traduz tudo. O rosto humano lhe diz, eu estou adorando, eu estou detestando, eu estou entediado, eu estou entusiasmado. Comecem a olhar para o rosto,
Comecem a mandar menos emojis e emoticons pelo celular e comecem mais a olhar para o rosto humano, que traduz tudo que você precisa saber. Chego a sugerir ousadamente que vocês olhem para o rosto das pessoas da própria família, que conversem com maridos e mulheres. Olha a minha ousadia. Que olhem para essas pessoas. Que vocês passem a avaliar valores, emoções, sentimentos. Que vocês passem a pensar claramente em cada indivíduo único. Essa é uma das grandes chaves do sucesso. Eu tinha um erro, eu tinha um defeito como profissional. Há alguns anos eu entrava num grande evento como esse pensando o seguinte: acabei de chegar de Foz do Iguaçu, dei palestra lá. Amanhã eu tenho que estar cedo em São Paulo, depois eu vou para a Bahia. Depois eu tenho que voltar correndo da Bahia, porque eu tenho aula na terça-feira de manhã cedo em Campinas. E eu vivia no compromisso seguinte. Eu vivia no momento seguinte. Isso é um defeito. Vivam no momento que vocês estão. Ao entrarem para conversar com alguém, ao tentar uma venda, ao ler um livro, ao namorar, ao conversar com seu filho, ao fazer qualquer coisa importante na sua vida, entre inteiramente naquilo. Não fique pensando o que vem depois. Faça daquela experiência única e que a pessoa que está com você não entenda e não sinta, em hipótese alguma, que ela é um obstáculo ao seu horário, que ela é um obstáculo à sua realização. Quais são os meus valores? De novo, parece uma pergunta estranha, mas é uma das perguntas mais importantes que nós temos. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente, sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Há mais de 40 anos, quando eu estava estudando línguas inclusive, eu ouvi várias pessoas dizendo sempre que era muito esforço. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei maconha, o que num curso de humanas na USP é um isolamento muito grande. Não pegava ninguém, evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar, eu estou aqui para estudar muito. Depois continuei estudando e fiz mestrado e doutorado, fui morar fora, aprendi línguas e sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência, e não apenas excelência média, de grande excelência. Eu mirei na ideia que eu quero ser Alexandre o Grande, não Alexandre o Médio, nem o Pequeno. Não quero ser médio, não quero ser a pessoa legalzinha. Por incrível que pareça, e até vaidoso que possa parecer a vocês, mas isso foi um lema de vida. Desde muito cedo eu disse: eu quero ser, se não o melhor, um dos melhores professores do Brasil. Um valor alto. Só que eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mire alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio, é muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua, é muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante: querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem: você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Prestem atenção nessa frase que o tio Leandro vai dizer.
Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Eu não sou Deus, eu não controlo tudo. Por vezes eu estou em Congonhas, o avião tenta aterrissar e arremete. É para testar a força do esfíncter de vocês. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Equilíbrio é um diálogo constante. Estou cuidando do meu corpo é funcional, o corpo tem que ser funcional. Eu tenho que sair do sofá sem auxílio de muitas pessoas. Eu tenho que ser capaz de subir uma escada sem tenda de oxigênio. O corpo tem que ser funcional até a idade que ele é funcional. Ou seja, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise. Estamos em plena crise. Só que há pessoas neste ano de crise que perderam. Outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. A crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros. Há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham, e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo. É claro que hoje, no momento da crise, eu vou dar uma pista histórica importante. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva à noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional de quem veio ao mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. Importante. Crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta: onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Onde você quer estar quando essa crise passar? Eu quero fazer muitas perguntas importantes para nós. Vamos agora testar uma questão importante. Quase todo mundo no Brasil está pessimista. Há um pessimismo dominante. Ótimo. Mais fácil ainda de trabalhar. Por quê? Vamos testar a idade de vocês. Quem lembra dessa personagem provavelmente tem curso de datilografia. Quem lembra dessa personagem fez prova com um mimeógrafo. Provavelmente teve Orkut. Quem lembra dessa personagem é uma pessoa experiente. Essa hiena, um desenho animado da década de 60 e 70, a hiena Hard ficava dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Ela era pessimista, porém tudo que a hiena dizia que podia dar errado, dava. Ela era pessimista, mas ela acertava. Por isso que eu quero dizer a vocês que o pessimismo pode ter alguns valores. Ele nos dá uma amostra dos riscos. É importante ter um pessimista na equipe, mas no máximo um, apenas um, que é o que uma equipe tolera. Quando alguém chega e diz: nós vamos dobrar o capital, dobrar o número de clientes, nós estaremos mais 30 países até o ano que vem, o pessimista diz: calma, não é tão fácil. O pessimista é importante para levantar problemas, mas agora eu vou mostrar uma imagem daquilo que eu acredito. No barco está a hiena pessimista dizendo: lógico, o continente está longe, a desidratação é certa, há tubarões, essa vela é ridícula, esse remo não vai levar a nada. Ele tem razão, a hiena tem razão.
Mas observem uma coisa: o pessimista faz um bom quadro dos problemas, mas não está fazendo, para dizer uma coisa elegante para uma plateia distinta, não está fazendo sêmen algum para mudar isso. Não dá para ser mais direto que isso. Pessimistas são bons para levantar os riscos. Pessimistas são péssimos para resolver os problemas. Para eu resolver um problema, para eu resolver qualquer coisa, eu preciso de um otimismo obsessivo. Se eu não for otimista, gente, eu jamais teria casado. As estatísticas me contrariam. Casamento é submarino, pode flutuar, mas foi feito para afundar. Foi feito para afundar. Se eu não fosse tomado de um otimismo obsessivo e doentio, eu não teria filhos, porque é um investimento de retorno muito ruim. Filhos nunca amortizam o que você investe neles. Com filhos você nunca chega ao topo. Pelo contrário, você vai investir centenas de milhares de reais e vai ouvir a frase: eu te odeio. Filho não vale a pena. Casar não vale a pena. Porém, se nossos pais não tivessem tido esse otimismo obsessivo, nenhum de nós estaria aqui hoje. Ouçam os pessimistas. Para pessimista não vale a mãe é sempre otimista com vocês. Ouçam um cunhado, cunhado é bom para isso. Ouçam o cunhado. Ouçam os pessimistas. Vejam o que eles têm a dizer, agradeçam. Enquanto eles falam, tenham aquela reação bovina. Ouçam. Depois agradeçam e comecem a trabalhar com otimismo total. É só assim que se cresce. Eu não sei quem governará o Brasil no ano que vem. Pela tradição republicana, o pior possível, mas ainda não escolhemos. Eu não sei, aliás, nem quem governará o Brasil no fim deste ano. Eu tenho total incerteza, mas quero garantir a vocês que, apesar da imprevisibilidade, há uma chave na mão de vocês chamada preparo. Quem daqui ler mais livros sobre técnicas boas de venda, estudar mais psicologia de vendas, quem tiver mais método, quem for mais otimista, quem for mais metódico, não sabe o que vai enfrentar, mas estará melhor do que quem não fizer isso. Em nenhum momento na graduação de História e Filosofia, em nenhum momento fazendo mestrado ou doutorado ou estudando fora, eu imaginei que um dia eu teria a honra de falar para essa plateia tão numerosa e entusiasmada. Em nenhum momento ter estudado me trouxe até aqui. Ou seja, essa é a chave. Pergunta óbvia: onde você quer estar o ano que vem? Eu não sei o ano que vem, eu não sei 2018, eu não sei 2027, daqui a 10 anos. O futuro é sempre nebuloso. Gente que há 2, 3 ou 4 anos governava este país e tinha uma renda maior que todo esse auditório junto, hoje está tendo uma hora de sol em Curitiba. Vamos transformar essas palavras. Substituamos passado por experiência, o que os trouxe até aqui. O presente, ação, esse encontro aqui na Barra. O futuro é estratégia, o que vai ser gestado nesse dia para o que vem pela frente. Se vocês pensarem em futuro como estratégia, entenderão que sim, o futuro é absolutamente imprevisível. Mas quanto mais estratégia eu tiver, mais eu vou controlar. A chuva vai vir para todos. Quem souber nadar melhor vai sobreviver. Mas eu erro bastante. Eu, Leandro, sou hoje melhor professor, porque já errei bastante. Eu, Leandro, erro. Errar é humano. Lembrem que no nosso mito fundacional judaico-cristão, a primeira empresa do mundo chamou-se Éden, e o proprietário selecionou 2 funcionários dali mesmo, não fez seleção externa, criou ali dentro do Éden mesmo. Deu apenas uma regra, fez uma semana de compliance e deu apenas uma regra: só não pode comer uma fruta, o resto tudo pode. Foram lá e comeram. Foram demitidos por justa causa. Foram para o mundo, tiveram 2 filhos.
Um matou o outro, Caim matou Abel. Primeira família do mundo, a mais próxima de Deus. 2 infratores, um assassino e um cadáver. Essa é a primeira família do mundo. Uma família que tinha tudo para dar certo, gente. Não tinha sogra, não tinha nora e não tinha genro. Uma família perfeita. Nós somos filhos deles. Errar é humano. Significa que todos que estão aqui, com exceção dos mentirosos, já erraram. Só os mentirosos nunca erraram, porque são mentirosos e dizem que nunca erraram. Faz uma coisa que eu treino há mais de 50 anos diariamente. Eu treino andar. Faz mais de 50 anos que eu treino diariamente e eu tropeço. Erro é um recado. Erro é um recado enviado para dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor. Senão será só um chorão. Aprenda. Aprenda. A brasa da ofensa, atirada no rosto de alguém, talvez atinja a pessoa, mas sempre queima a mão de quem atinge. Libertar-se do preconceito é um gesto instaurador de liberdade interna, em primeiro lugar. Mas é também um gesto instaurador de um papel, talvez, do respeito social, né? Libertar as pessoas do equívoco, fazê-las um pouco mais felizes, inclusive. Eu sei, acho que eu tenho muita, apesar de ser ateu, eu tenho uma longa formação cristã, eu sempre tendo ao martírio, a ideia da redenção de Cana, sempre tendo a isso, né? Eu entendo quem diz, não, os homens que se ferrem, eu entendo isso, né? Eu entendo isso, mas, de novo, eu não quero substituir a opressão de um pela de outro. Não quero substituir uma coisa por outra. Eu não quero substituir, e eu tenho reclamei hoje isso em Búzios, 400 diretores de escola, não quero substituir a opressão dos professores e diretores pela opressão dos alunos. Não, eu não quero substituir uma coisa por outra. Eu quero uma escola criativa e construtiva sem opressão. Sem opressão, e não uma coisa por outra. Nunca é a substituição. Senão nós voltamos àquela história, quase sempre uma revolução gera um poder mais autoritário do que a causou. É a derrubada de um poder corrupto e autoritário de Nicolau II que gera Stalin. A derrubada da Revolução Francesa gera Napoleão e uma ditadura de 16 anos absolutamente corrupta e autoritária. Então é isso que tem que ter cuidado para não substituir uma coisa por outra. É complicado, isso daria uma outra reflexão de filosofia da história. Em geral se diz, e a questão é muito interessante, que quando você não enfrenta o problema de uma violência, ela vai assombrá-lo por muito tempo. Então, por exemplo, para dar uma pista a vocês, éramos 90 milhões de brasileiros até 1970. Quando eu era estudante, o número de desaparecidos era de 1.500 e poucos. Ele diminuiu com a Comissão da Verdade, aliás, curiosamente. O número de desaparecidos diminuiu com a Comissão da Verdade. É claro que não é o número em questão. Para a viúva do Vladimir Herzog, para a mulher do Santos Dia, tanto faz se morreram 10 mil, ela teve o marido torturado. Bem, a Argentina tinha 30 milhões de habitantes e tem quase 32 mil desaparecidos políticos. É assustadoramente mais. Nada justifica eu dizer assim, eu vou te matar, mas isso não é nada, porque na Alemanha nazista morreu muito mais gente. Eu não posso usar um horror para outro horror. Mas a Argentina, por ter passado por uma experiência muito brutal, que tem uma série de motivos para isso, a Argentina acabou tocando muito mais na prisão de chefes militares. Nós não prendemos nenhum chefe militar. Não. Então, ao não fazer esse ato, ao eu ter vindo aqui chegado a esse espaço, tendo passado pela Baía da Guanabara, com o nome de ponte Presidente Costa e Silva, é um episódio que nós não conseguimos passar. O peso da história não é derrubar só a estátua do General Lee. Não. Nós temos que derrubar quase todas as estátuas que existem. Mas é o fato de que eu não consigo incorporar sequer a minha parcela naquilo. Se eu tivesse a estátua do General Lee e dissesse, esse é um homem do 19,
escravista como todos do sul, da elite branca, nós somos outros. Isso já não seria dramático. Esse é o Duque de Caxias, que ganhou esse título de Barão de Caxias porque massacrou a população do Maranhão, na cidade de Caxias. Depois de eliminar toda a população, foi agraciado com o título da cidade que ele matou. Florianópolis trocou de nome porque Floriano Peixoto mandou massacrar a cidade, aí passou de Desterro a Florianópolis. Seria como Israel ter como capital Hitlerópolis. No fato que eu não reconheço esses massacres, sequer o massacre que eu acabei de trazer à tona de Porongos na Guerra dos Farrapos, eu não reconheço o que acontece nessas questões, eu sou obrigado a reviver esse fantasma sempre. Psicanaliticamente, enquanto eu não nomear o mal continua me dominando. Quando eu nomeio o mal, eu começo o processo de espiar, verbo que você usou, mas para espiar com X, eu preciso espiar com S. Eu preciso ver para depois espiar. A condição da catarse aristotélica é chegar ao fundo da tragédia. É só ao fundo da tragédia que a catarse se realiza, a expressão aristotélica sobre a tragédia. Então, sim, nós temos que olhar. Nós somos especialistas, assim começa meu livro, nós somos especialistas na negação da nossa violência. Somos um país pacífico, somos um país sem terremotos, somos um país tranquilo e assim por diante. Isso é um equívoco. Isso é um grande equívoco. Bom, e nós temos muitas e constantes violências. Bom, isso é preciso trazer à tona para superá-las, inclusive. Nós somos sempre todos iguais. Não entro no mérito do argumento do macaco, nosso primo mais próximo, quase irmão. 98% do nosso código genético é idêntico. Lembrando que há macacos ruivos, como os orangotangos. Há macacos escuros, macacos claros, todos são macacos. Mas é que o conteúdo semântico, o significado é maior que o significante nessa expressão. Então, por isso que é agressivo. Eu acho que é muito importante, com a máxima tranquilidade possível, ajudar a si, não aceitando isso. Eu acompanhei um caso em função de um projeto que eu tinha em São Paulo, de uma experiência das mulheres que entravam no ônibus de mãos dadas, sofreram no início algumas agressões, mas elas reagiram de tal forma e com tanta fúria que nunca mais houve agressão, porque todo mundo passou a morrer de medo de agredi-las. É um problema esse argumento, porque no fundo ele quer dizer que a culpa do preconceito esteja na pessoa que não reage. Não é verdade. Não é verdade isso. Mas é verdade, e isso talvez seja a coisa mais dolorosa que eu posso dizer essa noite. Eu preciso concordar em parte com a agressão para que eu não reaja. Como você disse, eu não me senti com o direito de estar ali. Eu preciso incorporar isso. No momento que eu incorporo que a pessoa tem razão, de alguma forma, é isso. Então, o primeiro passo é não incorporar por um discurso medonho, não incorporar o preconceito do outro. Esse é o primeiro passo. E o segundo é lembrar, com a máxima tranquilidade possível, que além de ser crime inafiançável, isto é uma ofensa a toda a humanidade. Isso ofende a todas as pessoas, negras ou não, quando um ser humano é desqualificado por qualquer motivo. Qualquer ofensa desqualifica toda a espécie humana. O que significa que é muito complexo, mas nós precisamos enfrentar abertamente isso. Abertamente. E precisamos tratar dessa questão para que não se repita mais isso. A Casa Grande e a Senzala continuam existindo. A frase "você sabe com quem está falando" é uma das criações mais perversas da nossa cultura. Como diz meu colega Cortella, a única ocasião que essa fase é plausível é na fase final de Alzheimer. Somos uma sociedade que, por natureza, não apenas a brasileira, na verdade ataca todo elemento que
que você identifica fraquezas. Então, a mulher, travesti, prostituta, homossexual, pobre, sempre que você identifica fraqueza, você faz isso. Quando a polícia examina, e lembrando que o policial é também, em geral, um pobre, quando a polícia examina com violência pessoas num ônibus, ela sabe que ela pode fazer porque essas pessoas foram educadas a não reagir. Ela não fará isso num carro de luxo, porque ela pretende e imagina a reação. Então, a consciência do seu valor que você expressou de forma emocionante, eu me ofendo quando uma parte da ofensa encontra eco em mim. Mesmo que a ofensa desse homem seja direta e criminosa, para que ela lhe machuque, ela tem que pegar em você. Uma parte sua tem que concordar. Se eu estou na rua e alguém grita cabeludo, eu não vou dizer isso. Nada, porque além de não ser ofensivo, não é como eu me identifico. Não? É muito importante lembrar que o primeiro processo é sempre interno. É sempre interno. Você merece estar em todo lugar a qual seu esforço te trouxe, porque mesmo que você fosse cotista, a cota não é mandada por Sedex. Você abre em casa e entra. Lembrando que o cotista faz vestibular, enfrenta também seleção. Mesmo que seja qualquer um dos procedimentos, eu tenho que entender que aquilo não pode ser dirigido a mim. E se eu tiver essa consciência, eu posso, inclusive de forma tranquila, redarguir a essa pessoa. É preciso redarguir. Mas é preciso também ser muito firme e convidar essa pessoa a acompanhá-la a uma delegacia. É preciso anotar a placa. É preciso tornar público cada caso desses. Porque não se trata de uma idiosincrasia. Não se trata de um jeito. Trata-se de um crime gravíssimo e constitucional. E a vitória do lobo, ela nasce da concordância das ovelhas. E eu preciso denunciar os lobos, inclusive pelo bem da próxima geração. Preciso fazer isso. Eu gostaria que não fosse assim, mas eu preciso fazer isso. Qual é o grande crime no século XX da Igreja Católica, entre tantos méritos que a Igreja Católica tem? Diante de um crime terrível de um padre pedófilo, ela transferia de paróquia. Ao invés de punir, tirava daqui e botava ali. Resultado, aumentava o leque de oferta do padre. E é por isso que a igreja foi condenada em indenizações milionárias na Irlanda e nos Estados Unidos. Se tivessem reprimido desde o primeiro instante, isso não teria assumido a proporção que assumiu. É claro que a maioria dos padres não é pedófilo. É claro que não são casos dominantes na igreja, mas os casos não dominantes são gravíssimos. É preciso reagir àquilo que tende a crescer, inclusive reagir ao racismo, reagir às violências em geral, porque o meu silêncio custa a vida de mais gente. Aquele gritou macaca para você, manifestando uma série de coisas que não vem ao caso analisar. Outro pode atirar numa pessoa. Outro pode matar, porque se mata por causa da cor. Se mata nesse país por causa da cor. Então, ali você foi ofendida moralmente. Em outro caso, pode ser uma outra questão mais grave. Muito mais grave do que essa. Então, é uma instância importante, que eu já disse na internet. Quando alguém grita para você um insulto do ponto de vista da sua orientação sexual, que é curioso, já que a orientação sexual nunca é ética ou não ética, você pode ser ou não ser aquilo. E aí você concorda ou discorda. Se alguém lhe insulta na rua, seu viado, você reflete. Na minha idade não há espaço para ter dúvida. Quando você é mais jovem tem um espaço, mas não há espaço. Então se você não tem razão, não teria problema em ser, ou você diz...
você me conhece, né? Eu não lembro do seu rosto, mas você me conhece, né? E nos dois casos não é ofensivo, já que preferências sexuais não implicam ética ou não ética. Então, a ofensa mostra também que você trouxe uma parte daquilo. De novo, não é culpa sua. A dor do outro é do outro, a agressão do outro é do outro. Mas eu queria muito transmitir sempre a mensagem que eu tenho que lembrar, usando metáforas do budismo, que a brasa da ofensa, atirada no rosto de alguém, talvez atinja a pessoa, mas sempre queima a mão de quem atinge. E que veneno só é eficaz se eu beber.